Realmente é absurdo, mas está aumentando cada vez mais e mais a chance, a probabilidade do 3 Atlas ser uma nave, né? Claro que muitas pessoas já bateram martelo, acreditam que esse objeto ele é uma nave de grandes dimensões. Eu vejo que é uma possibilidade plausível. Cometa não é, a NASA está confusa, está dizendo que ele pode ser um meteoro, um corpo celeste, carbonáceo, não sei o que, paraná, estão sendo encontrados muitos metais, a presença de uma grande quantidade de metal no 13 Atlas, diversos vulcões podem estar sendo descobertos nele, por isso diversos jatos. Agora, vejam isso aqui. Eu vejo que a principal informação do vídeo, tá? Raio-X observado no cometa interestelar Atlas, que é o C/2025N1. É uma bomba! É uma bomba! O seu like, o seu joinha, seu compartilhamento, a sua inscrição faz total diferença. Então, como prometido, eu estou fazendo pesquisas sobre o 13 Atlas. Eu apontei o telescópio para ele 2 vezes. Eu tirei fotos, eu fiz vídeos incríveis desse objeto. Realmente não parece um cometa. O objeto possui uma forma, uma estrutura, né? uma forma triangular. Deu para ver até mesmo os jatos, quando aumentei bastante o brilho do objeto. O vídeo está bem aqui no canal. Estou publicando nas demais redes sociais. Talvez eu publique no Instagram, já publiquei nas demais redes sociais. Também no TikTok, também no Facebook. E o 13 Atlas está, meus amigos, expelindo raio-x. Ah, mas espera aí. Mas então será que é por causa do Sol? A luz do Sol reflete no 13 Atlas, né? E automaticamente ele dispersa raio-x em nossa direção. Será que é isso? Claro, o Sol, a nossa estrela, emite raio-x. Raio-x, raio-gama, porque, claro, né, o Sol ele é praticamente um gigantesco reator termonuclear. Tá, mas ele não vai refletir raio-x, né? Isso não acontece. Por exemplo, a Lua ela é iluminada por causa do Sol, entendeu? Mas a luz ela não vai emitir raio-x para nós. Tá? Então isso, a menos que o 13 Atlas, esse brilho dele seja artificial. A menos que seja realmente artificial. Então, meus amigos, isso daí tá fazendo sentido, tá corroborando com minhas observações, inclusive os cálculos que eu fiz, mostrando que ele pode ser uma tecnologia, utilizar até mesmo combustível nuclear, até mesmo os isótopos de deutério como propulsão. Claro, se ele usar isótopos de deutério como propulsão, ele vai gerar um brilho danado, por causa da queima. Não é? A energia em movimento, né? Provoca o que? A radiação, e como resultado é o calor e também brilho. Não é? Então pode ser por isso essa coisa está espalhando raio-x. Por exemplo, o cometa ele não emite raio-x, não. Isso é loucura, a não ser as estrelas. Então provavelmente o 13 Atlas é uma nave com uma energia concentrada equivalente a várias estrelas. Tá? E já eu vou entrar com mais informações sobre o 13 Atlas. Eu quero comentar um vídeo bem interessante antes. Observem isso aqui, de um UFO, um objeto que foi gravado em 1975, bem na Itália, e recentemente pessoas conseguiram registrar. Vejam só que incrível, né? Isso não pareceu ser fake, não. Tá? Não parece ser fake, não. Inclusive, recentemente, o objeto ele parou, né, com o falando de discoide. Ele parece, inclusive, eu percebi que nas bordas possuem vários ímãs. Bom, pelo menos parece ser, né? Observem aqui mais uma vez, olha, parecem diversos ímãs. Olha só, um aqui, outro aqui, ó. Não parecem ímãs gigantes. Meus amigos, tem coisa, eu digo que muita coisa que a gente vê pelo céu pode ser coisa do homem. Inclusive, já vou mostrar as imagens para vocês de um objeto que foi fotografado na Inglaterra. Lembra muito o objeto, aquele objeto TR-3B. Né? Pois é. Então pode ser, meus amigos, pode ser que a engenharia reversa ela já é utilizada já há muito tempo. Então, vamos ver mais uma vez. Então pode ser, me lembrou muito, eu até fiz um vídeo sobre isso.
Observe mais uma vez. Vou pausar no momento exato, aqui, ó, bem aqui. E isso permanece sem explicação. E aí, coloca nos comentários o que vocês acham disso aqui. Então, pelo menos o jogo de luz e sombra tem uma certa lógica, né? Conforme o objeto ele vai rotacionando, a gente consegue analisar pelo... É um vídeo antigo. Deixa eu pausar no momento. E depois ele desaparece, como vocês viram, tá? Depois ele desaparece, acelera em alta velocidade. E aí? Então talvez, será que seriam ímãs? Eu imagino que isso seriam uma espécie de elétron-ímãs. Mas agora vamos para o 3, para esse objeto, esse 3 e Atlas. E, claro, né, a gente se preocupa se porventura essa coisa for realmente uma nave e aí sofrermos alguma consequência a respeito disso aí. A gente imagina até a mesma possibilidade, mesmo que ele não venha para a Terra, né, mas levanta a possibilidade de sondas. Essa coisa emitir sondas. Ser uma nave mãe, uma nave de pesquisa e emitir sondas. Mas não me assusta. O fato de 13 Atlas ser uma nave. Tem muita gente assustada, isso não me assusta. Não me assusta. Não me assusta porque as pesquisas que eu venho fazendo aqui, eu faço já há muitos anos, mais de 15 anos. Para mim é normal. Possibilidade de existirem naves aí de 10 km aí no sistema solar, 20 km. Para mim é normal. Não é? Inclusive gente grande denunciou isso. Então o próprio Bob Jean, o ex-militar Bob Jean já denunciou isso. Eu falei isso aqui várias vezes nos canais. Então, para mim, não é muita novidade. Agora, o problema é gente ruim, né, vamos dizer, né, resolver dar uma passadinha aqui na Terra, né, e tacar o terror. Embora que eu não sei se seria algo tão ruim assim, né, porque o planeta, as pessoas estão precisando de um saculejo, né, estão precisando de uma revolução para a humanidade, a espécie humana, poder acordar. Né, o ser humano está muito ruim. Então, vendo nesse sentido aí, eu acho que seria algo positivo. Essa informação é muito interessante, quem me mandou foi a Gabriela. Astrônomos avistam OVNI misterioso apelidado de Dudley Dorito, 18 anos depois. Matéria recente, tá? Esse UFO aqui ele é conhecido como o Dudley Dorito. Inclusive lembra um pouco o objeto, como eu para vocês, mencionei com vocês aqui agora, registrado pela doutora dentista. Até fiz um vídeo sobre isso, bombou, bateu quase 100 mil views aqui no canal Conexão Brasil. Um ano atrás, mais ou menos, que ela estava dirigindo, ela registrou um objeto parecido com esse, numa estrada em São Paulo. Tá? E esse objeto, né, também foi registrado há 20 anos na Inglaterra, porém, recentemente, um objeto igual foi registrado, esse aqui, também na Inglaterra. Então, o objeto não fazia barulho nenhum. Então o que a gente imagina? Eu vou ter que ampliar com a lupa porque não tem jeito, né? A imagem é muito pequena, pronto. Então lembra muito esse objeto. Ou seja, um formato de um retângulo ou um formato de um balão, né? Pois é. E esse objeto ele não faz barulho nenhum de acordo com as testemunhas, tá? Barulho nenhum. Então eu acredito que talvez que pode ser o TR-3B, pode ser o TR-3B, né? Mas o TR-3B ele tem uma luz bem aqui no meio, de acordo com relatos. Então seriam 5 luzes. Ou pode ser um outro tipo de TRB, é o TR-3B. TR-3B é uma nave hipotética criada pelo próprio homem que consegue manipular a gravidade. É o TR-3B. Pelo menos muitas pessoas comentam a respeito disso, que seria produzido pela empresa Lockheed Martin.
Então vamos ver o que diz a matéria. Só fazer um resumo aqui. Agora diminuir o zoom. Um misterioso objeto triangular, já vamos a mais informação de 13 Atlas. Triangular, apelidado de Doodle Dorito, reapareceu no céu da Grã-Bretanha quase 20 anos após ter sido avistado pela primeira vez. O objeto de forma triangular foi avistado voando no céu perto do centro comercial de Maryhill, em Dudley, West Midlands, em 21 de novembro. O morador acredita que suas fotos podem ser o infame do mesmo objeto que cativou a imaginação do país após ser visto 3 vezes em 3 anos, 2010 e 2013, né? E agora em novembro. E aí o que acontece? Enquanto isso acontecia, James verificou o Flight Scanner para ver se havia algum tráfego aéreo nas proximidades que pudesse explicar o que estava testemunhando, mas não havia nada no aplicativo de navegação, né? E aí, meus amigos, então não é avião, é uma outra coisa, tá? Porque esse aplicativo, o site, igual o Flight Radar, ele mostra tudinho, tá? E aí? E aí, meu filho, como é que fica? É claro que tem caroço nesse angu. Agora é coisa da terra ou é coisa de fora? Né? É claro que tem caroço nesse angu. Informações do site aqui da Gemini, né? O TR-3B é um termo popularmente associado a uma aeronave de reconhecimento antigravidade ultra secreta, supostamente desenvolvida pelos Estados Unidos, embora sua existência seja baseada em especulações e não em fatos confirmados. Essa aeronave, também conhecida como Black Manta, é frequentemente citada em teorias de conspiração relacionadas a OVNIs de Triângulo Negro e alegações de tecnologia antigravitacional, né? 13 Atlas. Vamos ao nosso querido e amado 13 Atlas. Uma outra animação de 13 Atlas em GIF, né? Observe que realmente o 13 Atlas ele é muito energético, né? Vamos dizer, muito energético. Ele sendo uma tecnologia, né? Algo muito energético. Por isso esse brilho todo, essa... Seus raios, vamos ver aqui, publicado no X. 13 Atlas em respiração. Seus pulsos de luz normais ocorrem a cada 8 horas, como se fosse um batimento cardíaco. Seus raios-x pulsam exatamente no mesmo ritmo. Sua casca azul esverdeada se desprende em anéis perfeitos, exatamente no mesmo tamanho e no mesmo momento. 3 câmaras totalmente diferentes, 3 energias totalmente diferentes, um padrão de respiração perfeito. Cometas normais não respiram, né? Como se ele estivesse, como se o 13 Atlas estivesse aí respirando, né? International Business Times. Análise forense revela características do cometa 13 Atlas que nenhum outro cometa jamais exibiu. Mas para muita gente isso é um cometa. Para muita gente é uma cometa. O troço tem uma anticauda, tem diversos jatos. Eu mostrei aqui para vocês imagens, mas eu vou mostrar de novo, porque eu sei que a maioria de vocês não são notificados, não tem engajamento suficiente para isso. Então eu vou repetir a imagem já, do que eu gravei no dia 30. Tá? É crucial observar essas características que são mensuráveis, repetíveis e presentes nos valores brutos do pixel. Isso aqui, inclusive, publicou até a imagem de Paul Gregg. Essa imagem está repercutindo demais. Olha lá, rotação no sentido horário encontrado no 13 Atlas. A descoberta mais surpreendente reside no próprio centro do objeto. Quando a curva de brilho é achatada, um distinto agrupamento de luminosidade revela um padrão rotativo de onda spin que se move no sentido horário. E isso não é um ruído aleatório do espaço. Essa imagem eu registrei, foi no dia 30, por volta de 4 horas da manhã, do objeto. Estava um pouco apagado, claro, né? O equipamento não é tão excelente assim, igual dos Playboys. Então o que eu fiz? Eu peguei, levantei bastante, aumentei bastante o brilho, não é? Aumentei bastante o brilho. Primeiramente eu fiz uma sequência de imagens
E em seguida eu montei uma imagem, aumentei bastante o brilho do programa, que isso ajudou bastante na melhoria da imagem. Né? Cada ponto desse aqui são as estrelas. O objeto ele vai, claro, ele vai se deslocando, ele vai abaixando conforme a Terra rotaciona. Então isso aqui é claro que não parece uma estrela. Isso que vocês estão vendo. Deixa eu ampliar. Pronto. Isso aqui não é uma estrela. Eu registrei o objeto bem na constelação de Virgem. No momento onde se encontrava bem na cabeça de Virgem, por volta de 4h20 da manhã. Agora vocês estão vendo jatos. Observe o tamanho disso aqui. Olha só o tamanho disso aqui. Dos jatos. Tanto na frente como atrás. E aí? Não é? Então diversos, eu chamo de diversos jatos. Então vemos aqui o coma dele. Tá? E claro, é por isso que essa coisa está emitindo raio-x. Radiação, raio-x. Que é o jato à frente, diversos outros jatos. Né? Até a próxima.